Olá a todos os companheiros de terra. Que o Deus dos Espíritos dos Profetas, segundo o Apocalipse capítulo 22, versículo 6, vos abençoe e vos faça compreender de tudo quanto nós vamos poder partilhar convosco nesta noite e através desta live. Nós temos um tema capital, o tema este, é o que leva pessoas de diferentes igrejas a acreditarem e reconhecerem que Caco Filipe é o único profeta verdadeiro que está com as palavras de vida eterna para a salvação desta geração. Sabemos muito bem que pessoas de diferentes religiões, diferentes igrejas, diferentes organizações religiosas, diferentes seitas, diferentes missões e ministérios, campos de orações, diferentes raças e diferentes etnias, diferentes cores de pele, estão reconhecendo Caco Filipe como o único e verdadeiro profeta enviado pelo Senhor Jesus Cristo, segundo a sua promessa de Mateus capítulo 23, versículo 34 a 35. E sendo Caco Filipe o prometido de Mateus capítulo 25, versículo 6, a qual ele é identificado como a voz de Mateus 25, 6. E ele mostra claramente que o noivo, nesta promessa, que o salmista já havia profetizado em Salmos capítulo 72 de que Jesus ele mesmo falaria em parábolas. Segundo Mateus 25, 6, para alguns filhos do diabo haviam pensado que era uma simples parábola, se esquecendo que mesmo os pensamentos do Senhor Jesus Cristo é a palavra de Deus. E parábola para os filhos do diabo, mas profecia para os filhos de Deus. Então, Filipe mostra categoricamente que ele é a voz de Mateus 25, 6. O noivo é o Senhor Jesus Cristo, o seu mestre, o Deus Todo-Poderoso, ao qual nós adoramos e servimos. E as virgens são todos os filhos de Deus que se encontravam preso dentro das igrejas, religiões, sinagogas, mesquitas, organizações religiosas e assim em diante. E é de acordo com este despertar de Mateus 25, 6 que todo mundo, que as pessoas de diferentes igrejas estão acreditando no homem que nasceu em 1972 na aldeia de Catadi, na região de Siquém. E é relatado que no ano, na data, no tempo, no dia do nascimento do profeta Caco Filipe, os anjos haviam cantado lá naquela aldeia. Apesar que as Assembleias de Deus, elas reclamam que os anjos cantaram devido ao seu instituto teológico que lá está. Os brahmanistas também alegam também que os anjos haviam cantado devido à chegada da mensagem de William Branham lá naquelas terras da Côte d'Ivoire. Enquanto que os anjos não cantaram nos Estados Unidos, onde provém a Assembleia de Deus, e nem muito menos cantaram quando a mensagem de William Branham chegou nem em outros países, nem muito menos no nascimento de William Branham. Mas para um filho de Deus, sabe muito bem que os anjos haviam cantado devido ao nascimento de Caco Filipe, que nasceu no mesmo dia e no mesmo tempo em que os anjos haviam cantado. E onde é que nasceu Caco Filipe? Ele nasceu na aldeia de Elibu. Elibu é uma língua abidi, daquela região de Siquém. Pergunta um abidi, lhe diz o que significa Elibu. Elibu significa aldeia de Elias. Oh, glória a Deus! Quão maravilhoso é as profecias se cumprindo aos nossos olhos. Um homem com o espírito de Elias nasceu na aldeia de Elias porque viria cumprir o ministério de Mateus 25, 6 para a salvação de todos os escolhidos vivos neste tempo. E é disto que vamos falar, do porquê, o que leva pessoas de diferentes igrejas acreditarem no profeta Caco Filipe. E para começar, eu dou a palavra ao evangelista Adriano. Evangelista Adriano, o que leva pessoas de diferentes igrejas a acreditarem no profeta Caco Filipe. Enquanto perdemos o evangelista Adriano, dou a palavra ao evangelista Edson Calunga. Evangelista Edson Calunga, o que leva pessoas de diferentes igrejas a acreditarem no profeta Caco Filipe.
É verdade, é verdade. Muito boa noite, apóstolo José. Boa noite a você que nos assiste a esta hora. Na realidade, o que leva pessoas de várias igrejas a crer na mensagem do profeta Caco Filipe? Essa resposta é muito simples. É que em cada geração, os filhos de Deus, eles sempre se reúnem em torno da mensagem profética do seu tempo. E como sabemos que a Bíblia nos diz que nos últimos tempos o trigo seria separado do joio. Nós conseguimos ver que em cada igreja nós podemos encontrar um filho de Deus. Em cada denominação, não importa se é católica, pentecostal, batista ou uma outra denominação, lá dentro dessas igrejas tem sempre um filho de Deus. E quando a palavra vem por intermédio de um profeta, os filhos de Deus, não importa aonde eles estejam, não importa a sua posição social, não importa a sua raça ou cor, eles ouvem a palavra e se reúnem em torno delas. Por isso é que nós estamos a ver pessoas saindo da católica, pessoas saindo da pentecostal, pessoas saindo das testemunhas de Jeová, pessoas saindo do Islã, pessoas deixam de ser muçulmanos e estão a se reunir em torno da mensagem profética do seu tempo. Por quê? Porque na realidade eles são filhos de Deus e é Deus, né, quem enviou o seu profeta, Caco Filipe. Então não tem como as pessoas não abandonarem essas igrejas e se reunirem em torno da mensagem profética do seu tempo. Os filhos de Deus, eles amam a salvação. E desde o momento que eles encontram a palavra de vida eterna do seu tempo, eles não olham para trás. Eles abandonam a sua religião e se reúnem em torno da mensagem profética do seu tempo. Quando Jesus esteve na terra, Mateus, Marcos, Lucas, João, eles também andavam por aí, cada um andou no seu sítio. Eles antes não se conheciam, mas quando Jesus Cristo veio sobre a terra, quando ele disse, Pedro, siga-me, Mateus, siga-me, eles seguiram porque eles amavam a salvação, eles precisavam ser salvos. E naquele tempo, a única pessoa que estava com palavras de vida eterna era Jesus. Então é por isso eles abandonaram as suas práticas, abandonaram os seus afazeres e se reuniram em torno da mensagem profética do nosso tempo. É por isso que hoje também nós saímos de várias igrejas porque nós encontramos a mensagem profética do nosso tempo. Nós encontramos um profeta como Noé, um profeta como Jesus, um profeta como Moisés, como outro profeta qualquer da Bíblia. Nós encontramos este profeta, então não olhamos para trás. Nós abandonamos as nossas religiões. Por quê? Porque a igreja não une as pessoas. Nenhuma religião une os filhos de Deus. O que une os filhos de Deus é a palavra. E a palavra vem por intermédio de um profeta vivo. E hoje este profeta é Caco Filipe. Na visão que o profeta Caco Filipe teve em 1993, ele, depois de ouvir tudo que o anjo e o cordeiro lhe disseram, ele de repente, quando virou, tinha uma multidão. E ele perguntou na multidão se vocês ouviram e viram aquilo que o anjo e o cordeiro pronunciaram. E a multidão enorme disse que não, nós não vimos o anjo e o cordeiro. Perdemos o evangelista Edson Kalunga. Eu vou dar a palavra ao evangelista Adriano. Evangelista Adriano, o que leva pessoas de diferentes igrejas a seguirem o profeta Caco Filipe? A parte da multidão de 4 de abril de 1993. Evangelista Edson Kalunga, pode dar a sequência? Havíamos perdido o sinal. Tinha caído, né? Pode dar a sequência, o sinal havia caído. Perdemos o evangelista Edson Kalunga. Para seguir João Batista no seu tempo, para poder seguir Jesus de Nazaré no seu tempo. No tempo em que nós vivemos, todos nós abandonamos as nossas igrejas para seguir o profeta Caco Filipe, porque ele é o único que tem as palavras de vida eterna para o período de tempo em que nós vivemos. Nós não abandonamos para poder ser membro de uma religião, mas nós abandonamos as igrejas para sermos cristãos, para seguirmos a verdade do nosso tempo. Porque é Caco Filipe que tem a chave do reino dos céus,
Assim como Pedro é o único que tinha a chave do reino do céu, a qual Cornélio tinha que se dirigir a ele, a fim de que ele e a sua casa poderiam ser salvos. E nós também hoje abandonamos as nossas igrejas para que todos nós possamos então adquirir a vida eterna. E não é possível com que qualquer um de nós hoje na face da terra pode alcançar a vida eterna em jejuns, em orações, em meditações, em vigílias ou em leituras da Bíblia. Mas é por seguir a palavra hoje por meio do profeta Cacu Filipe. Cacu Filipe é o intermediador hoje entre Deus e a humanidade. Assim como em Êxodo 19 é dito que era Moisés mediador entre o homem, ou seja, entre Deus e a humanidade. E hoje também é a mesma coisa. E se você é filho de Deus, farias bem em fazer a mesma coisa, abandonar todas essas igrejas que existem por aí, e deve saber que a única forma pelo qual você, por meio do profeta Cacu Filipe. Cacu Filipe não é um líder religioso. Cacu Filipe não é alguém que descobriu uma verdade, mas Cacu Filipe é o homem que recebeu uma... Perdemos aí o amado evangelista Adriano. Eu vou dar a palavra aí ao pregador Simão. Pregador Simão, o que leva pessoas de diferentes igrejas em abandonarem, em seguirem, o que leva pessoas de diferentes igrejas a seguir o profeta Cacu Filipe. Também perdemos aí o pregador Simão. Eu vou aí ao pregador Jorge. Pregador Jorge, o que leva pessoas de diferentes igrejas a seguirem o profeta Cacu Filipe. Amém, amém. Muito obrigado pela palavra, apóstolo José. É bem verdade que pessoas de diversos cantos da terra, pessoas de muito obrigado por esta oportunidade que me foi concedida e saudações. Está caindo. Sim, é bem verdade que pessoas de diversos... O pregador Jorge pode dar a sequência. Muito obrigado mais uma vez por esta oportunidade para partilharmos este maravilhoso tema. Da sua geração. Não é questão de sabedoria, nem questão de inteligência humana, mas é questão de predestinação. Em todos os tempos, Deus tem levantado um profeta mensageiro na terra, e este profeta é para a salvação de todos os filhos de Deus na sua geração. Por que que os asiáticos, os americanos não estão aí para Simão Lutumba? Por que os asiáticos não estão aí nas igrejas Simão Toco, Adventista e assim por diante? É porque todos eles são cooperativas satânicas. Eles carregam a Bíblia como carapaças. Essas igrejas católicas, protestantes, evangélicas e branamistas são redes de Satanás. São empresas que têm como capital a Bíblia e o nome de Jesus. Mas quando um profeta mensageiro vivo é enviado à terra, este profeta é para a salvação de todos os habitantes no seu tempo. Tanto asiáticos, americanos, europeus, africanos, eles virão a ele porque ele é o único que possui as palavras de vida eterna na sua geração. Hoje, meu companheiro, você que nos acompanha nesse momento, seja você católico, protestante, evangélico ou branamista, saiba que nós não acreditamos no profeta Cacu Filipe porque nós somos muito inteligentes. Nós éramos sempre delegados de turma, não. Mas nós cremos no profeta Cacu Filipe porque a graça de Deus repousou sobre cada um de nós. É devido ao dom de Deus que cada pessoa reconhece o profeta da sua geração. Deus, quando envia um profeta, este profeta não vem para fundar uma organização religiosa. Deus, quando envia um profeta, este profeta não vem para repetir os escritos bíblicos, repetir toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas este profeta mensageiro traz a revelação profética prometida por Deus na sua geração. E hoje é segundo a mensagem do verdadeiro e único profeta Cacu Filipe
que toda a humanidade em si deve vir a fim de receber a salvação. A Bíblia diz, quando Jesus estava a ser tentado por diabo em Mateus 4, Jesus disse que não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quer dizer que hoje você não viverá somente do teu trabalho, do emprego, da escola, você não viverá somente dos teus negócios, mas você deve viver também da palavra que sai da boca do profeta vivo da sua geração. E hoje, seja você asiático, americano, perdemos o pregador Jorge, eu dou a palavra ao pregador Adriano. Pregador Adriano, o que leva pessoas de diferentes igrejas. É verdade, é verdade. O que realmente leva pessoas de diferentes igrejas não é acreditar e seguirem o profeta Cacu Filipe, é aquilo que nós podemos ver que Paulo mostrou em Atos 13, 47 a 48. A Bíblia diz que quando Paulo pregava, todos aqueles que foram predestinados para a vida eterna acreditaram em Paulo. Não eram as pessoas que eram muito vigilantes, ou que faziam muito jejum, ou que eram dotados nas Sagradas Escrituras, mas eram aqueles que eles foram predestinados por Deus. Vocês veem, quando Deus envia um profeta mensageiro sobre a terra, este profeta, ele não virá para repetir o que a Bíblia já disse. Ele não virá para repetir a mensagem do profeta já morto. Vocês veem, a mensagem de Paulo não era uma repetição dos 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Vocês veem, quando Deus envia um profeta com uma mensagem nova, ou seja, com algo que as pessoas no seu tempo não conhecem, há um êxodo, há uma atração. Todos os filhos de Deus que estão perdidos nas igrejas católicas, protestantes, evangélicas, nas missões e ministérios, no judaísmo, no islã, no shintoísmo, virão a este profeta, porque o que salva não são os milagres, não são as unções, não. O que salva é a palavra. E este profeta, ele trará a palavra para ajuntamento de todos os filhos de Deus. Vocês veem que quando Deus havia enviado Moisés ele não trouxe as pessoas para se reunirem em volta de um milagre, não. Mas era com uma mensagem que Moisés reuniu os judeus e tirou-lhes do Egito para a terra prometida. Quando Jesus pregava, os seus discípulos não se reuniam em volta de Jesus só porque Jesus fazia milagre, não. Mas eles reuniam-se e saíam dentre os fariseus, dos saduceus, dos essênios e dos eremitas, porque Jesus tem uma mensagem que era diferente da... Perdemos o pregador Adriano. Eu dou a palavra ao pregador Simão. Pregador Simão, o que leva pessoas de diferentes igrejas a crerem no profeta Cacu Filipe? É pergunta de muitos. Muito obrigado mais uma vez por esta oportunidade para falarmos deste tema maravilhoso, o que leva pessoas de diferentes igrejas a acreditarem no profeta Cacu Filipe. Primeiramente, devemos saber que a palavra profeta no hebraico quer dizer Nabi, e Nabi quer dizer porta-voz de Deus. O profeta mensageiro é aquele que traz uma mensagem, o emissário do próprio Deus na terra. E todos, quando são escolhidos naquele tempo em que este profeta estiver a ministrar, todos os escolhidos são então reunidos à volta deste mesmo profeta. Ainda na visão de 24 de abril que o profeta Cacu Filipe teve, o profeta viu uma enorme multidão vindo de todas as nações da terra. Eles vinham do continente africano, americano, do norte, do sul, do leste e do oeste, indicando que viria um tempo então onde pessoas de diferentes raças, de diferentes denominações religiosas iam se reunir em volta dessa mesma palavra fresca, que é o alimento para que todos aqueles que são águias neste mesmo tempo. Porque lá em Mateus capítulo 24, versículo 28, diz que em qualquer lugar onde estiver a palavra, lá os escolhidos estarão reunidos. E hoje, todos os filhos de Deus estarão reunidos à volta da mensagem do profeta Cacu Filipe, que é a mensagem de salvação para o nosso tempo.
Sabemos que todas essas igrejas católicas, protestantes, evangélicas e outras nunca conduziram a humanidade à salvação. Nenhum dos que foi membro dessas igrejas católicas, protestantes, evangélicas ou outras, e que morreu, nenhum deles está salvo. Todos eles estão no inferno. É como no tempo do Senhor Jesus Cristo com os fariseus. Os fariseus não levaram nenhuma pessoa à salvação. O próprio Senhor Jesus Cristo repreendeu os fariseus, dizendo que vocês vagam pela terra procurando um prosélito, e quando encontram, vocês lhe fazem 2 vezes mais filho do inferno do que vocês mesmos. Isso para dar a entender que os fariseus não salvavam ninguém com as suas pretensiosas mensagens. Hoje, qualquer líder religioso, seja ele católico, protestante, evangélico ou outros, não trazem a humanidade à salvação, mas levam essas pessoas que acreditam nelas na condenação. E dado que Deus sempre mantém o seu amor para com a humanidade, enviou-nos então o profeta Cacú Filipe para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que possa ter a vida eterna. O profeta Cacú Filipe foi enviado para toda a humanidade. E nesta toda a humanidade, então, todos aqueles que forem filhos de Deus, não importa o lugar onde eles estiverem, crerão no profeta Cacú Filipe, porque está escrito que Deus somente guia o seu povo através de um profeta mensageiro. E ainda está lá escrito em Atos 3, versículo 25, que vós sois filhos dos profetas. Então, um cristão é aquele que é conduzido por um profeta. Todo filho de Deus deve ser conduzido por um profeta. E se um profeta é considerado como sendo o guia de Deus para a humanidade, então todo filho de Deus alinha-se com as palavras de um profeta mensageiro. E ainda mais, o profeta mensageiro é a própria manifestação do Senhor Jesus Cristo sobre a terra. Em João capítulo 6, versículo 40, está escrito que todo aquele que discerne o Filho e crê nele tem a vida eterna. Mas você pode se perguntar, onde é que está o Filho? Ou quem é este Filho? Meu amado companheiro de terra, saiba que o profeta mensageiro é que eu testemunho a manifestação do Senhor Jesus Cristo sobre a terra. Tal conforme está lá escrito em Apocalipse 19, 10, que o espírito de profecia é o testemunho do Senhor Jesus Cristo. Assim, quem vê o profeta, vê o Senhor Jesus Cristo. Quem acredita no profeta, acredita no Senhor Jesus Cristo. Vê que quando Paulo estava a pregar, Paulo dizia, não, eu estou crucificado com Cristo, e não sou eu quem vive, mas que Cristo vive em mim. Logo, todos aqueles que estavam a seguir Paulo, estavam a seguir o próprio Jesus Cristo. Assim hoje também, todos aqueles que estão a seguir o profeta Cacú Filipe, estão a seguir o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque o profeta Cacú Filipe é o testemunho do Senhor Jesus Cristo hoje sobre a terra. Ainda lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 14, que é a profecia que o profeta Cacú Filipe veio cumprir, diz que as 2 asas da grande águia foram dadas à mulher para ela voar no deserto longe da face da serpente. Nós sabemos que todo espírito de profecia, não é simbolizado pelo 4º animal, que é a águia. E os profetas então manifestam a águia, e a grande águia, que é o grande profeta hoje, é o profeta Cacú Filipe. E a sua mensagem é considerada como sendo a grande águia que vai levar a mulher, a igreja do Senhor Jesus Cristo, longe da face da serpente. Essa face da serpente são os sistemas religiosos católicos, protestantes, evangélicos, brahmanistas, budistas, islamistas e todos os tipos de ismos existentes hoje nesta terra. E tal conforme é titular em Oséias 12, 14, que por um profeta Jeová tirou Israel do Egito, e por um profeta Israel foi guardado. Neste lado do Novo Testamento são as 2 asas da grande águia que foram dadas à mulher, que são todos aqueles escolhidos que vivem
neste tempo, que serão então reunidos à volta da mensagem do profeta Habacuque Filipe. Razão pela qual você pode ver que entre os discípulos do profeta Habacuque Filipe tem aqueles que eram evangélicos, tem aqueles que eram protestantes, outros mesmo eram líderes religiosos, também se autoproclamavam de profetas, mas como eles perceberam que o profeta Habacuque Filipe traz a palavra, traz a revelação de quem é o Senhor Jesus Cristo, no nosso tempo, abandonaram essas práticas satânicas a fim de se alinharem com a mensagem do profeta Habacuque Filipe, que é o celeiro de Mateus capítulo 13, no nosso tempo, reunindo os escolhidos dos 4 cantos da terra. Assim, se alguém hoje for o trigo que deverá ser trazido no celeiro de Deus, este mesmo trigo deverá acreditar no profeta Habacuque Filipe. Mas se alguém for um joio, se alguém foi nascido para a condenação, então vai se unir às uniões e federações da igreja. E lá em Mateus capítulo 13, a partir do versículo 24 a 30, está escrito que o joio será atado em molhos. Nós, por exemplo, vemos que a Igreja Batista tem vários ramos. Igreja Batista Livre, Igreja Evangélica Batista, Igreja Batista Evangélica, Igreja Batista de Missões. Todos os batistas, quando são reunidos num só lugar, isso dá um molho. As associações dos servos de deuses da França, isso é um molho. E lá está escrito que o molho será juntado justamente para ser queimado, mas o trigo será trazido no celeiro, não é? Está escrito lá que Deus enviará cefeiros. Quem são os cefeiros? Os cefeiros são todos os profetas mensageiros que Deus envia na terra para reunirem os escolhidos nos 4 cantos da terra. E meu amado companheiro de terra, saiba que o celeiro hoje é a mensagem do profeta Habacuque Filipe. E todos os escolhidos crerão na mensagem do profeta Habacuque Filipe para obterem a vida eterna. Amém. Deus abençoe e eu dou a palavra ao evangelista João Chicote. Evangelista João Chicote, o que leva pessoas de diferentes igrejas a acreditarem no profeta Habacuque Filipe. Evangelista João Chicote. Há um problema de conexão da parte do evangelista João Chicote. Há sim um problema. Eu dou a palavra ao pregador Osvaldo. Pregador Osvaldo. O que leva pessoas de diferentes igrejas a crerem no profeta Habacuque Filipe. Muito obrigado, apóstolo Guzé. Por que pessoas de diferentes igrejas creem no profeta Habacuque Filipe? Não é uma outra coisa senão a salvação. Nós vimos lá em Atos 13:47 que todos quantos foram predestinados à salvação crerão. Crerão em quem? Crerão no profeta que Deus vai enviar em uma determinada geração. E quando Deus envia um profeta sobre a terra, todos os escolhidos de Deus crerão neste mesmo profeta, porque este profeta será o porta-voz da palavra. Por isso é que quando nós abrimos a Bíblia, nós não vemos aí nome de igrejas, mas vemos nomes de profetas. Quando você abre a tua Bíblia, quando vejas Isaías, Jeremias, Abacuque, Sofonia, são nomes de profetas e não nome de igrejas. Em cada geração, a salvação sempre consiste em reconhecer o profeta que Deus vai enviar sobre a terra. A palavra de Deus está selada lá no céu. E Deus dá essa palavra a um homem a fim de pregar para os escolhidos da sua geração. Isso está escrito lá no livro de Salmos 119, 89. Diz que a palavra de Deus está selada lá no céu. E esta mesma palavra, Deus revela a um homem a fim de pregar para os escolhidos de Deus naquela geração. E no livro de Mateus,
capítulo 10, versículo 40, Jesus Cristo disse que quem recebe a quem aquele que eu envio, a mim me recebe. E se você rejeitar o escolhido que Jesus, o profeta que Jesus enviou, automaticamente estás a rejeitar Jesus. E hoje, se você receber o profeta que Jesus Cristo enviou, que é o profeta Cacu Filipe, automaticamente estás a receber Jesus Cristo. A salvação consiste em reconhecer, em receber o profeta que Jesus Cristo enviou. No tempo de Noé, um exemplo mais claro, nós vimos que também existia pregadores, pessoas que diziam acreditar em Deus. Mas todos quanto não acreditaram em Noé, pereceram no dilúvio. Nós vimos que só foram salvos aqueles que reconheceram e que entraram na arca de Noé. E a Bíblia nos diz que assim como no tempo de Noé, será nos fins dos tempos. E nós sabemos que nós estamos a viver os fins dos tempos. Neste fim dos tempos, as pessoas devem se perguntar, quem é o Noé desta geração? Você vê? Será que são as igrejas? Hoje o Noé desta geração é o profeta Cacu Filipe. O profeta Cacu Filipe é o profeta a quem Deus confiou para a salvação dos filhos de Deus. Mas os filhos do diabo, eles sempre vão procurar maneira de rejeitar este mesmo profeta. Mas se você fores um filho de Deus, você crerás neste mesmo profeta. Um exemplo prático, lá no tempo de João Batista, os filhos do diabo não tinham como reconhecer João Batista. Eles procuravam pretexto para rejeitar João Batista. Um profeta de Deus nunca é bem recebido. Mas os filhos de Deus, no seu tempo, as pessoas viam que João Batista estava a julgar as pessoas. As pessoas viam que João Batista era mau. Por quê? Porque era o profeta que Deus enviou naquela geração. Depois de João Batista partir, depois de vir o Senhor Jesus Cristo, as pessoas também viam Jesus Cristo estranho. João Batista, ele, quando estava na terra, ele se vestia de pele de ovelha. Ele se alimentava mal. E viam que João Batista era estranho. Depois de Jesus Cristo vir, Jesus Cristo comia, bebia, chamavam ele de comelão, beberrão. Você vê, um profeta de Deus nunca é bem recebido em uma determinada geração. Mas os filhos de Deus, de qualquer parte da terra, sempre receberão este mesmo profeta para a sua salvação. Então, você lendo a Bíblia, deves compreender uma coisa. Em cada geração, os profetas de Deus sempre são rejeitados. Então, você hoje enquadra esta mesma realidade. No tempo de Jesus, existiam os fariseus, os saduceus. E Jesus Cristo era o único que estava encontrado com eles. Jesus Cristo era o único que tem a palavra de Deus. Você vê, e hoje você vê também, hoje é a mesma coisa. Hoje essas igrejas católicas, protestantes, evangélicas, branamistas e Cacu Filipe de Lago. Então, você deve compreender que em cada geração, todos aqueles que nele combatem, é ele quem tem as palavras de vida eterna. E hoje não é diferente. Hoje as palavras de vida eterna estão com o profeta Cacu Filipe. Muito obrigado, apóstolo Bezerra. Pregador Osvaldo, eu retorno a palavra ao evangelista João Chicote. Evangelista João Chicote, já consegues ouvir-me? Tens a palavra. Eu noto que ainda há problema de conexão com o evangelista João Chicote. Mas nós vamos fechar a live. Amados companheiros de terra, Deus vos abençoe, Deus vos ilumine por terem a oportunidade e a graça em poder acompanhar esta live. Conforme vocês puderam ouvir dos meus diferentes convidados e muito bem ouviram, de que o que leva pessoas de diferentes igrejas em abandonarem as suas igrejas para poder reconhecer Cacu Filipe como único e verdadeiro profeta que está com as palavras de vida eterna para a salvação desta geração, é que, primeiramente, devido à palavra. É devido à palavra que Cacu Filipe veio. Nós vemos claramente, através de lugares onde nós saímos, e de diferentes igrejas, mesmo se alguém segue Edir Macedo, Vladimir Santiago, Honório Cutani, Simão Lutumba, Tony Calado, Profeta Eliseu Agostinho e tantos outros líderes religiosos a nível do mundo, nós vemos claramente que essas pessoas os seguem devido aos milagres e prodígios. As pessoas jamais seguem tais tipos de homens, de satânicos, através da palavra, porque eles não têm a palavra. Mas, diferente de Cacu Filipe, o único homem que tem as palavras de vida eterna. Nesta geração, procura qualquer homem na terra, verás que é somente um homem que é seguido devido à palavra de Deus em sua boca. É devido à palavra que
alguém hoje segue Cacau Filipe. Porque o Filipe está a condenar fortemente, trouxe uma mensagem de santificação, tanto carnal como espiritual, trouxe a confissão pública. A confissão na mensagem do profeta Filipe é público, e se você pecou, você fez aquilo, você deve confessar publicamente, e é devido sobretudo à salvação, à santidade e à santificação que todos os escolhidos estão a abandonar as igrejas, vão abandonar ainda mais. Também você que está na Europa também vais abandonar também a tua igreja, se fores um filho de Deus, para poder vir ao profeta Cacau Filipe, o homem que está a pregar duramente, sim, duramente, porque você vê que Cacau Filipe está a dizer que um homem não pode aproximar sua mulher por trás como animal. Um homem não pode colocar a sua boca na xuxa da sua mulher, porque aquela xuxa é do bebê. Um homem não pode colocar a sua língua no sexo da sua mulher, nem uma mulher colocar o sexo do seu marido na sua boca. Eu vou estar dizendo que um homem não pode aproximar a sua mulher, ela estando em menstruação. Eu vou estar a dizer que se um homem cometeu o pecado de adultério com uma mulher casada, este homem irá pedir perdão à sua mulher. Depois da sua mulher lhe perdoar, vai ir com a sua própria mulher, mais uma testemunha, na casa do marido a quem ele enganou, para ele pedir perdão. Compadre, eu venho aqui, eu te peço perdão porque eu te traí. Amado, esse é profeta de Deus. Para com esses Edir Macedo, Vladimir Santiago, eles não estão trazendo nada. Com Jesus nós nos masturbávamos, com Jesus nós bebíamos, com Jesus nós aproximávamos as nossas mulheres por trás, com Jesus nós colocávamos a nossa boca na chave da dessa mulher e ninguém sabia da igreja. Até o pastor também está nos pregar, isso também lhe cuida, não emprega nem nada. Gente, Cacau Filipe, não importa se é apóstolo, se é pastor, se é pregador, se é evangelista, se é doutor, se é quem é, todos a confissão pública, aleluia, e todos apoiam sanção, amado. Se isso já da tua igreja, venha Cacau Filipe logo, aleluia. Tchau, 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 tchau.